Hoje estamos com Paulo Miranda, estamos tendo o prazer de receber esse irmão, né? Esse irmão que tem dado uma contribuição muito grande à nossa obra. João Paulo Miranda nasceu na cidade de São Paulo, é graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana de Mackenzie, pós-graduado em Direito Constitucional e Direito Tributário. É advogado em São Paulo, também atua profissionalmente como astrólogo, tarólogo e instrutor dessas ciências. O João Paulo Miranda é idealizador e cofundador dos projetos Núcleo 137 e Semente Abstrata, comunicador da rádio Vibe Mundial em São Paulo. Ingressou na Sociedade Brasileira de Obiose em 2009, é instrutor no Departamento de Sumaré, em São Paulo. Muito nos honra a sua presença conosco, Paulo, muito nos honra. Fique muito à vontade. Muito obrigado, Remens. Boa tarde, queridas e queridos irmãos, irmãos, amigos, amigas. Eu agradeço, para mim é uma honra estar aqui novamente no Departamento de Salvador e mais, né, estar nesse projeto no Chá para Amante, esse projeto maravilhoso aqui da nossa escola, da Ordem do Ararate. Agradeço o convite, o gentil convite, agradeço aos organizadores, agradeço ao Remens, agradeço a Noemi, a Mara, a Cláudia, a todos vocês, a todos os organizadores, a todos os irmãs e irmãos do Departamento de Salvador e todos presentes aqui, neste momento. Não sei se vocês todos sabem, mas eu gosto muito de tarô, né? Gosto muito de estudar tarô já há muitos anos. E gostei de saber que hoje é o 19º encontro, né, do Chá para Amante, né? Então é uma forma de existir uma relação com o Arcano 19, né, que é um arcano, o Arcano Sol, né, o Arcano 19 é o Arcano Sol, ou também a Realeza, é um arcano tão rico e tão relacionado aí justamente aos mistérios da nossa obra, e por que não, né? Se falar dos mistérios da nossa obra sem falar do Brasil é impossível. Então, tudo é justo e perfeito, como há de ser, não é? Então, pessoal, falar hoje um pouquinho o tema né, o tema do nosso bate-papo aqui hoje, a história oculta do Brasil. É um trabalho que eu desenvolvi já faz algum tempo, eu já apresentei no Departamento do Sumaré, acredito que em 2019, começo de 2019, mas é sempre bom, né, é sempre interessante nós revisarmos a história do nosso país. E assim, eu vou dar um panorama geral e na sequência eu já projeto, tá? Eu vou dar um panorama do que nós vamos ver no geral, tá bom? E só para nos situar. Então, eu vou falar um pouquinho. Eu tive que, na verdade, editar um pouco a palestra, porque ela inteira seria algo assim de 3 horas de duração, né? O que é inviável, né? Mas, então, eu foquei na pré-história do Brasil, mais relacionado aí à questão dos fenícios, a colonização fenícia, né? Dos povos que para cá vieram muito antes dos portugueses, né? Um pouquinho procurando desmistificar essa questão de que o Brasil, quando começou a colonização portuguesa, o Brasil simplesmente era um território habitado por indígenas ignorantes, entendeu? Silvícolas sabe? E isso acabou sendo uma teoria aceita. Isso está nos livros de história, né? E nós somos aí condicionados já há séculos com perdão da palavra, engolir essa história que, na verdade, é muito rasteira, né? Muito superficial. A história do Brasil é muito, muito, muito mais rica, muito, muito, muito mais bonita do que nós aprendemos nos livros de história. Nós esperamos que, inclusive, com o trabalho, né, com o legado da nossa escola,
com o legado dos ensinamentos do nosso mestre, do professor Henrique José de Souza, e não só por isso, em virtude desse legado, mas também de grandes historiadores, arqueólogos, pesquisadores, né, que comprovaram essa origem, essa pré-história brasileira riquíssima, né, riquíssima em detalhes, e que, enfim, é uma história que simplesmente é desconsiderada pela historiografia, não sei se é essa palavra, acho que é historiografia oficial, tá bom? E tudo isso, claro, né, tendo em vista o papel do Brasil neste novo milênio, o papel do Brasil nesta era de Aquários, o papel do Brasil enquanto a pátria de Maitreya, né, enquanto a pátria do Avatara, né, de onde se emana a consciência, né, do novo, nós chamamos do novo Pramanta, né, o novo estado de consciência. Né, e isso estando aí relacionado a todo o trabalho do professor Henrique José de Souza, da dona Helena Jefferson de Souza, né, fundadores da nossa escola e da ordem, né, da ordem do Santo Grau e das outras ordens também, que fazem parte da nossa escola, tá bom? Então, eu vou fazer aí, vamos procurar fazer juntos, claro, aí uma costura, tá? Um trabalho de tessitura mesmo, tá? Então, vai ter bastante história, focar primeiro na história antiga do Brasil, né? Na primeira parte, e na segunda parte nós já vamos chegar ao Brasil português até os dias de hoje. Tá bom, pessoal? Então, deixa eu abrir aqui, e eu vou... Peraí. Apareceu minha tela, pessoal? Opa. Peraí. Sim, apareceu. Apareceu a apresentação? Sim. Oh, maravilha. Pessoal, eu peço até desculpa, assim. Eu não sou uma pessoa muito tecnológica, tá? Não sou. Mas eu me esforço bastante. Inclusive, essa pandemia tem me ajudado muito nesse sentido, né? Mas essas plataformas, elas são parecidas, mas cada uma é de um jeito, né? E cada um dos trabalhos que eu faço, um é no Google Meet, um é no StreamYard, um é no Zoom, né? E às vezes eu me atrapalho um pouquinho, mas tá tudo bem, né? Tudo bem. Mercúrio está retrógrado, mas, né, vamos pedir auxílio a ele aí, que ele nos ajude também, e vamos prosseguir aqui então com a nossa apresentação. Qualquer problema, deixa eu só pegar meu celular, que às vezes cai alguma coisa, não vamos contar com isso, tá? Mas é só por uma questão de segurança mesmo, que aí qualquer coisa vocês me acionam no WhatsApp, um instantinho só. Prontinho, pessoal. Então vamos começar. Vamos começar o nosso tema Terra Brasilis, né? A história oculta da nossa Terra Brasilis, da Terra do Brasil. Iniciando aqui como um tributo, né, ao nosso mestre, professor Henrique José de Souza, né, que nos deixou tantos ensinamentos, deixou tantas coisas. Nós ainda acho que não temos nem uma noção abrangente do quanto o legado o quanto é profundo e rico o legado do professor, mas de qualquer forma, né, uma das suas frases mais bonitas, né, foi justamente falar trabalhar pelo Brasil ao mesmo que trabalhar pelo mundo inteiro, né? Então, eu abro aqui a nossa apresentação homenageando o nosso querido professor Henrique. Pessoal, só um minutinho, João. Por favor, Aninha, Ana Fiola, você está fazendo a apresentação, minha irmã. Se puder, se não souber, tenta tirar a dúvida conosco, tá bom? Você é quem está projetando aí na tela. Encerra a apresentação. Oi, pode continuar?
A Ana está tá projetar aqui na tela, João. Só um segundinho para Tá ver bom. se ela para a apresentação. Não, sem problema. Que eu tô, A como sua tela sumiu, João. eu tô enxergando a minha tela, eu vou deixar na minha tela aqui. Tá, só ver se a Aninha consegue. Não tem problema. João, abra a sua apresentação de novo em cima. Por favor, João, a sua Abro. apresentação. Abro sim, um instante só. Deixa eu fazer o seguinte. Pera. A Ana podia sair e entrar de novo. Foi o que eu pensei, Guevara. Aninha, por favor, você sai e entra novamente, Por favor. porque a tela do seu celular está sendo projetada aqui para nós. Ana Feola. João, se você compartilhar de novo, automaticamente começa a aparecer para nós. Beleza, vamos ver se agora dá certo. Deu? Deu? Agora sim. Opa, então vamos seguir. Ok. É isso aí, qualquer coisa vocês me falam. Certinho, pessoal? Perfeito. Tá bom. Então, bom, pessoal, é possível e existe uma base, aliás, muito rica, remontando aí as origens, a questão ainda do Brasil no âmbito do ciclo evolutivo, né, do ciclo evolucional anterior ao atual, que nós chamamos de raça-mãe na teosofia. Né? Então, atualmente, nós estamos na quinta raça-mãe ária ou ariana, e a anterior é a Atlante. Né? Então, é possível e existe existe um conhecimento muito rico nesse sentido. Mas, né, vamos chegar um pouquinho mais perto, tá? Vamos aí viajar há 3.000 anos, tá bom? Há mais ou menos 1.000 anos antes de Cristo. Vamos falar, então, um pouquinho dos fenícios, depois nós vamos falar dos cários, tá bom? Porque foram os dois povos, os principais povos que deram origem, tá? Ao Brasil antigo, ao Brasil pré-histórico, tá? Que trouxeram muito conhecimento, que foram responsáveis, dentre outras coisas, pela formação, inclusive étnica, inclusive de sangue da própria nação Tupi, tá? E é isso. Basicamente, tudo que nós vamos falar hoje não está nos livros de história, tá? Mas é uma história absolutamente verdadeira, tá? E até no final eu deixei uma bibliografia bastante extensa, tá? Para quem tiver interesse em buscar esses livros e tal. Isso sem falar, claro, nas próprias obras e nas revelações do professor Henrique José de Souza, tá? Mas vamos agora falar dos fenícios, esse povo tão especial. Nós falamos em fenício, nós lembramos, né, de grandes navegadores, né, do povo que legou o alfabeto, isso está nos livros de história, né, e que teve um papel muito importante também na aliança com os reis, né, com o rei Davi e Salomão, no caso, mais especificamente com o rei Salomão, na questão da edificação do primeiro templo de Salomão, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, tá? E esse povo, o povo fenício, né, lógico, é um povo que não existe mais, eles colonizaram toda aquela área ali do Oriente Médio, do norte da África, do sul da Europa, a Itália, a Grécia, a Península Ibérica, Espanha e Portugal, né, todo o norte da África, e eles, como exímios navegadores, eles chegaram aí ao extremo ocidente do globo, né, e colonizaram o Brasil. Mas nós vamos chegar lá. Falar um pouco, e a Fenícia hoje, só para situar, pessoal, basicamente o território fenício é onde hoje se encontra o Líbano, tá bom? Nosso querido Líbano. Então, fenício é um povo que se formou da fusão de povos atlantes, estamos falando aí do período anterior, fase evolutiva anterior à atual, especialmente os acadianos, né? E de povos originados da segunda sub-raça ário-semita, da quinta raça mãe ariana. Aí nós estamos falando de
bem de teosofia mesmo, de antropogênese, mas é importante para situar, né? Então, né, a predominância do sangue dos fenícios, né, é acadiana, atlante-acadiana e semítica. Ário-semítica, aí no âmbito já da raça-mãe ária, né, semítica. Habitavam o Oriente Médio, região do Líbano, Síria e parte da Palestina. Então, é justamente lá onde está, especialmente onde está o Líbano hoje, né? Construíram uma avançada civilização e, como eu disse, eram exímios exploradores, navegadores e construtores, né? Um dos seus maiores legados era o alfabeto. A Fenícia, pessoal, possuía 2 capitais. Sidom era a sede do poder temporal e Tiro era a sede do poder espiritual, né? No caso, né, a cidade de Tiro é que vai ter uma importância maior, tanto para a questão da colonização fenícia no Brasil e mesmo para a construção do Templo de Salomão, que nós vamos falar um pouquinho daqui a alguns minutos, tá bom? Fundaram, como eu disse, diversas colônias no Mediterrâneo, a principal foi Cartago, né? Muito, isso aí foi muito dos livros de história, a mitologia grega fala muito de Cartago também, né? Mitologia romana também, a história antiga fala muito de Cartago, né? Os cartagineses. A primeira expedição fenícia à costa brasileira ocorreu entre 1100 a 1200 a.C., portanto é coisa de 3100, 3200 anos, né? Rio, Amazonas e Manaus. Os fenícios adentraram ali pelo norte do Brasil, né? Pelo norte do Brasil e através do Oceano Atlântico adentraram ali no próprio Rio Amazonas, tá bom? E tudo isso, pessoal, existem, nós vamos ver, existe comprovação científica, tá? Inclusive, tá? É que realmente é algo que foi esquecido. Então, beleza. Falamos um pouquinho dos fenícios, vamos falar dos cários, e daqui a pouco nós vamos voltar aos fenícios novamente, tá? Os cários eles não são tão conhecidos como os fenícios, mas foi um povo extremamente avançado também, que se desenvolveu, foi uma civilização que se desenvolveu também, aí a faixa há mais ou menos 3.000 anos, no Oriente Médio também, naquela região chamada Península da Anatólia, tá? Que é onde se situa a Turquia hoje em dia. Tá? É curioso porque exatamente naquela região era a região das igrejas que São João cita no Apocalipse. Então, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, Sardes, etc. Né? A própria ilha de Patmos, né, onde o apóstolo São João recebeu, né, o Apocalipse, é também nessa região onde floresceu essa grande civilização, que é a civilização dos cários, e que tiveram um papel importantíssimo na formação do antigo Brasil. Tá bom? Era um povo também descendente direto dos Atlantes, né? Como os acádios, então eles eram parentes distantes dos próprios fenícios, né? Esses acádios que originaram os pelasgos, que foram povos antigos também, habitavam ali a região da Península da Anatólia, como eu falei, e as cidades principais, Halicarnassos, que era uma cidade grandiosa, uma cidade antiga grandiosa, Mileto, Laodiceia, etc. Laodiceia é uma das cidades ali citadas por São João, né? Uma das cidades ligadas ao mistério do Santo Grau, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Né? Mileto, nós nos lembramos de Tales de Mileto, filósofo. Né? Nessa civilização, pessoal, essa civilização, os cários, eles existia todas essas civilizações, claro, existem as tradições secretas, as tradições esotéricas, né? Então, por exemplo, dentre os fenícios, nós vamos falar um pouquinho, até quando nós passamos um pouco mais adiante na parte da colonização do Brasil, mas é claro, os fenícios, eles é um povo especialíssimo, né? E eles têm uma ligação muito forte com ordens, com fraternidades ocultas que se encontram naquela região, né?
Por exemplo, duas um pouco mais conhecidas, né? A própria Fraternidade do Monte Líbano e a Fraternidade Baalbek, né? Território fenício, tá bom? E sem falar também nas fraternidades drusas e diversas ordens que existem ali na região. Todas essas civilizações, né, elas têm o seu componente religioso, né, tradicional religioso, exotérico, aberto para o povo, e também o esotérico. Tá? O esotérico é isso, que é resguardado nessas escolas, nessas fraternidades, etc. No caso dos cários, era a ordem dos magos da Caldeia. Né? Essa ordem era uma ordem ligada ao governo oculto do mundo, enfatizando, né? Eu gosto sempre de falar, porque essa expressão também, governo oculto do mundo, acabou se tornando muito vulgarizada e se costuma atribuir, falar, governo oculto do mundo, o povo já começa a achar que são os Illuminatis, né, os Rothschilds, né, os Rockefellers e tal, Bilderbergs da vida. Não tem nada a ver. Lógico que existe uma questão involutiva, inclusive, ligada a essas famílias aí que controlam, que detêm o poder financeiro no mundo, mas aqui nós estamos falando especificamente do governo oculto do mundo, da Agartha, tá? Da Agartha, chamada no Oriente de Sudadharma Mandalam, né? Ou Ladakh Prabhasha Dharma, enfim, existem diversos nomes, mas esse é o governo oculto do mundo como Agartha, tá bom? Agartha. Essa ordem, pessoal, era originária de Ur, né? Ur na Caldeia. Ur, que era a cidade de Abraão, do patriarca Abraão, patriarca dos hebreus, né? Ur, cujo significado é fogo. Interessante, né? Nós começamos a fazer essas associações, lembrando, Ur, fogo, fogo. O Brasil é a terra da brasa, o Brasil é a terra do fogo, a terra de Agni, né? Tá tudo interligado. Não existem casualidades como nos ensinam as leis herméticas, né? Tudo existe uma relação de causa e efeito. Mas de qualquer forma, essa ordem é a ordem originária de Ur da Caldeia. Né? Essa ordem ela originou você vê, a própria tradição hebraica a tradição hebraica de Abraão, de Moisés, depois Davi e Salomão é descendente dela, tá? Nós vamos da ordem dos monges construtores, né? Que tiveram uma ligação, uma importância muito grande na própria edificação do Templo de Salomão, né? Que foi quem trouxe esse conhecimento, né? Quem trouxe esse conhecimento, essa habilidade foi justamente quem? Os fenícios, que tinham ligação. Essas ordens elas eram interligadas. Lembra que no Líbano existem, na Fenícia, Baalbek, Monte Líbano, etc. E todas elas estavam conectadas. Tá bom? Mas é bom enfatizar bem essa ordem dos magos da Caldeia, inclusive porque ela vai ter um papel muito importante relacionado aí à história do nosso Brasil. Foi fundada a Federação, essa coisa, a questão de 3.000 anos, a Federação dos Povos Cários, né? É liderado, essa ordem dos magos da Caldeia é liderado pelo sacerdote Cário, mas na verdade não é que existia um sacerdote chamado Cário, né? Na verdade Cário era uma ordem sacerdotal, certo? Cário, essa base, né? C-A-R. Né, que inclusive tem relação, justamente o nome Cários. E aí nós vamos ver quanta influência teve sobre a construção do Brasil e do povo brasileiro. O sacerdote Cário chamado de filho do Sol Invencível. É a religião monoteísta, tá, que foi instituída na Federação dos Povos Cários, né, a religião de Pan, né, o Deus Pan. Então, quem seria o Deus? Quem era o Deus Pan? Para o Jeová dos hebreus, entendeu? Alá dos muçulmanos, né? O sol, entendeu? É a própria figura da unidade, né? Então eles tiveram essa religião monoteísta, né? E o Deus era Pan. Bom a gente gravar isso. Os cários, assim como os fenícios, eles lançaram-se ao Oceano Atlântico, chegando a uma grande ilha
né, onde habitavam tribos remanescentes atlantes. Pessoal, existia onde hoje são as Antilhas, né? Quer dizer, entre as Américas do Norte e do Sul, né, na América Central, onde existia o Caribe e as Antilhas, existia ali uma grande ilha que ainda era remanescente dos Atlantes, tá? Lembrando que a quarta raça-mãe Atlante, ela foi se extinguindo, né, através de dilúvios e tal, e claro, inclusive isso está relacionado, claro, ao dilúvio de Noé, né, o episódio bíblico do dilúvio de Noé, mas não é que aconteceu assim da noite para o... Às vezes a gente tem a noção de que aconteceu da noite para o dia, entendeu? A Atlântida acabou numa noite. Não, isso foi um processo que durou milhões de anos, né? Foram fases de cataclismos atlantes. O último desses cataclismos é o que é mais conhecido, que é o afundamento de Poseidones, né? Da ilha de Poseidones, que ficava no meio do Oceano Atlântico, né? Ali onde hoje estão entre a Europa, as Américas e a África. Existia essa grande ilha, a última remanescente dos Atlantes, né, que pereceu aí em 9.564 a.C. Né? E essa, sim, realmente, ao que consta, foi nesse último grande dilúvio. Esse último grande dilúvio, né, e que esse último grande dilúvio deixou nas civilizações remanescentes atlantes uma grande memória, né? uma memória que se passou através das tradições, né? Então, os chamados indígenas das Américas, né, que vocês veem que na verdade não eram indígenas, não se pode chamar de indígenas, né? São atlantes, são simplesmente remanescentes atlantes. As tradições desses atlantes, tanto da América do Sul, como da América Central, como da América do Norte, como das Antilhas, as tradições falam desse grande dilúvio e das migrações que se fizeram necessárias em virtude desse grande dilúvio, tá bom? Mas, de qualquer forma, Poseidones, o afundamento de Poseidones aconteceu há pouco mais de 11 mil anos, né? Mas é claro que, depois disso, houve mudanças no decorrer dos milênios, né? Existiam ainda porções de terra maiores, tipicamente atlantes, que afundaram, e outras que emergiram, umas submergiram e outras emergiram. No caso, né, os cários chegaram a essa região Atlante, né, na América Central, né, onde existia ainda essa grande ilha. Tá? E era uma ilha grande que estava se afundando, estava submergindo aos poucos. Vocês veem que hoje as Antilhas, né, que são chamadas de Antilhas em virtude de Atlantilhas, né, Ilhas Atlantes, e o Caribe são formados de pequenas ilhas, né, são ilhas muito pequenininhas, né, que são remanescentes justamente dessa grande ilha que existia. Essa submersão sucessiva dessa grande ilha provocou, né, fez com que os atlantes que ali habitavam tivessem de imigrar para outros lugares, tá bom? Mas vamos lá. Então os cários lançaram-se ao Oceano Atlântico, chegando a uma grande ilha onde habitavam tribos remanescentes atlantes. Existia, olha que interessante, pessoal, existia uma organização sociopolítica nessa ilha, estabelecida à guisa a forma que existia no ciclo Atlântico, ou cerca de 7 cidades em torno de 1/8, né? 7 cidades-estados em torno de 1/8 principal. Essa formação, inclusive, existia também na ilha de Poseidones. E Platão, nas suas obras, né, Timeu e Critias, fala um pouquinho disso. Tá? E a própria mitologia grega também, tá? Sobre essa organização político-econômica social que existia em Poseidones e que existia nessa ilha também, né? Essa ilha ali na América Central, e que ainda como um remanescente desse modelo político-econômico-social Atlante, né? Que era a sinarquia, que nós vamos falar com um pouquinho mais de detalhes adiante.
Os cários introduzem a esses povos, a esses remanescentes atlantes, essa religião monoteísta, a religião de Pan, né? E deriva aí, no caso, esses nomes, né? E essas tribos, né? Os caraíbas, né? Até existe uma rua aqui em São Paulo, até uma rua que minha família morou, no bairro ali do Sumaré, Rua Caraíbas, né? Tem a tribo dos Caraíbas. Originou também Caribe, né? O nome da cidade, a capital da Venezuela, Caracas, né? O próprio carioca, o próprio termo carioca, né? De quem nasce na cidade do Rio de Janeiro, o que significa carioca? A casa do Cário, né? A casa do Cário. Então aí, pessoal, começa a formação da própria nação Tupi, né? A nação Tupi começa a ser formada dessa fusão dos cários com esses atlantes que existiam, né? Essa civilização era uma civilização que existia ali na América Central. Os tupis eram quem? Os adoradores de Tupã. Né? Quem era? O Tupã é o deus Cário, né? O deus monoteísta Cário. Então, tupis são os filhos de Tupã. Os cários depois aliaram-se aos fenícios, né? Lembra, ambos esses povos, e não apenas os cários fenícios, vinham em expedições para as Américas, para a América do Norte, Central e do Sul, tá? Mas de qualquer forma, como eram as civilizações mais avançadas, inclusive na questão da navegação, os cários aliaram-se aos fenícios e os ajudaram a preparar a colonização do atual território do Brasil. Lembrando que ordens ocultas, fraternidades ligadas ao governo oculto do mundo estavam envolvidas nesse processo, porque sempre estão, né? A história, ela segue ela segue uma necessidade, ela tem que ocorrer, né? Não é simplesmente é aquilo né, nós sempre buscamos sempre nos socorrer aí das leis de Hermeso Trismegisto, das 7 leis. E uma delas fala o quê? Fala da lei da causa e efeito, né? Que não existem casualidades, mas sempre existe uma relação de causalidade. Então, a própria história, ela segue esse padrão também, não existe casualidade, né? Não é? Os cários também não foram para a América Central simplesmente assim, vamos para lá ver o que tem lá, né? Os fenícios também, vamos lá, né? Tudo bem, existe a questão do comércio, da expedição e tudo, claro que existe, mas nós não podemos nos esquecer de que esses povos tinham, né, uma ligação muito grande com o governo oculto do mundo e que isso, né, existia já uma preparação, né, para a nação que existiria, que iria se formar e se desenvolver ali na América do Sul, milênios depois, né, que no caso do Brasil e das outras nações também, Argentina, Peru, enfim, México, tá? Mas é importante a gente enfatizar isso. Essa grande ilha dos Caraíbas vai, como eu falei, vai submergindo progressivamente, suas reminiscências são as ilhas do Caribe e das Antilhas. Como diante dessa submersão, esses povos, né, os tupis em formação, eles precisam de novas terras, né, de terras não tão instáveis, né, porque aquilo se tornou ali a América Central, se tornou um polo de muita instabilidade, é isso, sobraram no decorrer dos milênios apenas aquelas ilhas pequenas. Então, em decorrência disso, e aí nós vamos ver da própria necessidade, né, daquilo do que seria já como base da futura nação brasileira, da futura nação da Terra da Brasa, da Terra de Agni, né, os fenícios e os cários ajudam os tupis a imigrarem para o continente, né? No caso ali para o norte da América
do Sul, tá? Fundam, inclusive, a cidade de Caracas, né? Capital da Venezuela. Capital da Venezuela, Caracas, norte da América do Sul. Já com essas levas de tupis. Uma grande leva de tupis se estabelece no norte do Brasil, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, etc. Seguem também em direção ao sul, em direção ao Planalto Central Brasileiro, região do Mato Grosso e Goiás, tá? E ali se desenvolve, no norte do Brasil, se desenvolvem grandes civilizações tupis, né? Tupis mescladas já com os cários, né? E com os fenícios. Existe um remanescente dessa grandiosa civilização que floresceu ali por volta de 1000 a 1500 anos antes de Cristo, né? Que é a Ilha das Sete Cidades no Piauí, né? É muito, muito, muito interessante, pessoal. Infelizmente, ainda não tive a oportunidade de conhecer. Parece até que era um lugar que há pouco tempo não se dava muita importância, era um lugar até mesmo um pouco degradado, sabe? Um lugar pouco conhecido, mas é de uma riqueza e de uma importância arqueológica extraordinária, que é esse complexo da Ilha das Sete Cidades, que é o principal ponto arqueológico ali do Piauí. Existem outros também. Existem outros, não só no Piauí, mas na região, ali no norte e nordeste do Brasil, existem inúmeros remanescentes, né, arqueológicos que comprovam, né, a existência dessas grandes civilizações tupi-ário-fenícias ali no norte do Brasil, certo? Mas delas, realmente, a principal é essa Ilha das Sete Cidades. Quem quiser pesquisar, pode jogar aí no Google e tal, que vocês vão encontrar. E uma das pessoas que mais estudou essa região foi um austríaco, um professor austríaco, que devia ser uma grande figura, que é o Ludwig Schwenhagen. Os piauienses, ele morava em Teresina, os piauienses chamavam ele de Ludovico Chavinado. Ele deixou um trabalho excepcional, né, que é a antiga história do Brasil, tá? Existe lá na nossa escola, lá em São Lourenço, no CEP, existe publicado, tá? Aí eu não sei como, aí para adquirir, quem tiver interesse, entre em contato lá no CEP, tá bom? Mas existe, eu tenho porque eu adquiri, tá? Esse trabalho do Ludwig Schwenhagen, mas que tá esquecido, infelizmente. Essa civilização que floresceu ali, pessoal, né, eles fundaram uma ordem, né, chamada de Ordem dos Piagas. A Ordem dos Piagas, é uma ordem tupi-guarani. Na verdade, tupi, né? Mas tupi, uma ordem tupi, né? Típica, uma ordem, uma fraternidade iniciática, né? Aí, originária da própria Ordem dos Magos da Caldeia, né? A chamada de Ordem dos Piagas, tá? Existiu uma outra leva, vocês lembram então que uma parte dos tupis ficaram no norte da América do Sul, ali na região Venezuela, Colômbia, né? Uma outra parte entrou para a região da selva amazônica, vamos dizer assim, outra foi mais a leste, então Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, etc. Outra desceu, né, até mais ao sul do sul, ao Planalto Central, centro do Brasil, e teve uma outra leva que se dirigiu a oeste, né, chegando aos altiplanos peruanos, aos Andes, tá? E ali onde habitavam aí, então houve esse encontro, né, dos tupis com os incas que ali habitavam. Então é o encontro encontro sagrado da semente inca tupi, que nós falamos tanto, né, que é um objeto de tanto estudo e de tanta reflexão aqui na nossa escola, né? Que você vê que quando se fala
formação do povo brasileiro e do sul-americano, né? É a fusão fusão das sementes europeias, africanas e da semente inca tupi, né? Então, o encontro das sementes tupi como Aratupancabaiu, né, e Inca Volã. Muito bonito isso. Os reis incas divinos eram chamados, né, Manco Capac e Mama Oclo. Até que nessa figura aqui do lado nós temos uma representação deles, né? Os míticos reis incas, Manco Capac e Mama Oclo, que eram uma representação, isso nós chamamos dos próprios gêmeos espirituais. Essa representação, pessoal, arquetípica dos gêmeos espirituais, ela é muito recorrente, tá? O próprio nome já diz, né? É um ser feminino e outro masculino, mas que essencialmente são iguais, né? Seres de altíssima hierarquia, expressões, né, do próprio verbo solar, né, expressões avatáricas, portanto, expressões do próprio verbo solar na forma humana, né, e que, no caso, tem função manúsica, tá? Aí fala assim, nossa, que palavra difícil essa. Estou até falando isso que tem gente do Peregrino aqui conosco. Você fala isso, esses termos vocês vão se familiarizando aí no decorrer dos graus. Mas, de qualquer forma, pessoal, o que acontece? Manus, como é no caso de Manco Capac e Mama Oclo, né, Manus são condutores de povos, legisladores e mais. São aqueles que têm função de engendrar, de criar, né, novas sementes, novos povos. Tá? Então, você tem aqui no caso, Manco Capac e Mama Oclo tinham essa função manúsica. E nós vamos falar um pouquinho mais, vai ficar um pouco mais claro, que ainda nós vamos falar bastante sobre esses mistérios manúsicos aqui no decorrer do nosso bate-papo, tá bom? Né? Você vê aqui o Manu, né? Aí no caso surge o Manu, chamado Manu Sumé, aqui dos sul-americanos, né? Existe essa figura arquetípica, mítica, lendária do próprio Manu, chamado de Sumé. Aí vocês veem, não falei que Manu é aquele que também existe essa finalidade de conduzir povos, de legislar e de civilizar povos também. Então, no caso, Sumé conduz levas de incas e tupis, aí já mescladas, olha que bonito isso, olha que interessante, né? Em direção ao sul, né? Aí indo em direção justamente ao sul da América do Sul, chegando até a bacia do Rio da Prata, a divisa ali do Brasil, Uruguai e Argentina, tá? Eles fazem, o Sumé conduz essas sementes, né, de Aratupancabaiu e Inca Volã, vai conduzindo, portanto, desde do oeste, desde o Peru, adentrando, portanto, o território do norte do Brasil, centro-oeste, vão descendo, né, pelos lugares onde hoje é a Bolívia, o Paraguai, a Argentina, o Uruguai, o sul do Brasil, e sobem novamente até o Planalto Central. Vocês lembram que já tinha uma leva de tupis que tinham se dirigido para o Planalto Central brasileiro, tá? Naquelas imigrações ainda auxiliadas pelos cários e pelos fenícios. Esse caminho, pessoal, essa rota é chamada de caminho de Peabiru, tá? Existe esse caminho, se vocês pesquisarem aí no Google e tal também, a história tem registro, tá? Existe esse caminho de Peabiru, né? Então, claro, também não se chama Manu Sumé. Claro que não existiu um Manu. Aqui, ó. Oi? Claro que não existiu um Manu Sumé. É isso, Sumé é uma categoria, assim, lembra do sacerdote Car? É uma categoria de seres, tá? É uma categoria de seres. Então, existiu, portanto, uma categoria de Manus chamada Manu Sumé. E por onde eles passavam, pessoal, por onde passava Sumé, ele ia o quê? Ele ia levando essas levas, né, e civilizando, ensinando técnica de agricultura,
entendeu? Legislação, enfim, exercendo a função de Manu mesmo, tá? Como eu falei, então, eu já estava até adiantando aqui, no caminho vai introduzindo aos povos o culto a Pan também, né? O culto aos povos que vai encontrando, que é isso, os Inca Tupis vão se mesclando com aqueles outros Atlantes que vão encontrando no caminho, né? Vão introduzindo esse culto a Pan e Sumé, Manu Sumé, vai ensinando o plantio, o cultivo de vegetais, etc. E aí vai surgindo também o quê? A língua tupi. Porque, é claro, existia no território sul-americano, poxa, existem até hoje, né, inúmeras línguas, né, e dialetos e línguas mesmo, uma diferente da outra, sei lá, centenas até milhares, muitas já morreram, muitas dessas línguas, inclusive, já morreram, mas esse processo, né, liderado aí pelo Manu Sumé, ele já vai o que? Introduzindo, né, a própria língua tupi, que começa a se tornar a própria língua franca da América do Sul e do Brasil, né, dos Atlantes. Eu prefiro falar Atlantes do que falar indígenas, não tenho nada contra indígenas, né, mas é que eu acho Atlantes mais preciso, tá bom? E aí vai, portanto, se formando o idioma tupi. Tá? Então, o idioma tupi, pessoal, ele é do tronco das línguas pelasgas atlantes, tá? Assim como da antiga língua sumérica da Babilônia. Lembra que os cários eram originários, né, tinham, né, das civilizações da Babilônia e da Caldeia, né, além do idioma dos cários e dos fenícios, tá? Então, sei que a base do idioma tupi é bastante atlante, né? E aí essa língua franca que foi se formando, chamada de Nhengatu, a língua do bom segmento. É uma língua, pessoal, claro, a língua, é o tupi, né, como nós conhecemos, é o tupi que foi feita a gramática, entendeu? E foi pelos jesuítas. Os jesuítas tiveram esse papel de sistematizar, perdão, estava me faltando a palavra, de sistematizar a língua, né, o tupi, o Nhengatu, que era a língua mais falada no Brasil até 1755, se eu não me engano, que foi quando o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil e proibiu que se falasse Nhengatu, que se falasse tupi, né? Que é uma pena, porque seria muito bom se nós fôssemos um país bilíngue, né? Não vamos desprezar o português, claro, né? Mas imagine se nós fôssemos bilíngues, né? Seria muito legal, uma pena. Mas, enfim, Nhengatu chama a língua o significado de Nhengatu é a língua do bom segmento. Vamos lá, pessoal, fazendo uma citação aqui do nosso querido professor Xavinágua, do Schwenhagen. Falando da religião tupi. A religião tupi apareceu no norte do Brasil na época de 1050 a 1000 anos antes de Cristo, simultaneamente com os fenícios. Essa religião foi propagada por sacerdotes cários, emissários da Ordem dos Piagas. Lembra? A Ordem dos Piagas, né? A sede era no Piauí, né? O próprio nome Piauí tem relação com essa raiz pi dos Piagas, tá? A língua tupi é um ramo da língua sumérica formada e falada pela Ordem dos Magos na Caldeia desde os tempos do rei Urgana, isto é, 4.000 anos antes de Cristo. Os primeiros documentos escritos, os quais possuímos e que são guardados no Museu Britânico de Londres, são as leis do rei Urgana, escritas em placas de barro queimado, assinadas pelo mesmo rei. O texto dessas leis contém dúzias de palavras em tupi. É incrível, né? É incrível. E ninguém fala disso, né? Se você fala de qualquer lugar, né? Qualquer lugar que se eu for falar isso aqui em alguma escola, alguma faculdade, nossa, vou ser ridicularizado, vão jogar tomate podre, ovo podre em mim ou em qualquer um de nós que for falar isso, né? Mas está aí, está presente. É curioso também, isso é aí nós começamos a falar das Amazonas, é só uma curiosidade, que há um tempo atrás eu estava estudando uma questão lá de história,
E eu gosto muito da figura do José de Anchieta. Eu acho ele muito interessante, né? Realmente ele foi uma grande figura. E o José de Anchieta era um ser, né, de altíssima hierarquia, não era um ser humano comum. Fundou a cidade, dentre outras coisas, fundou a cidade de São Paulo, né? E teve um papel importantíssimo aí pelos interiores do Brasil e tudo, e faleceu, inclusive, em Vitória, né, no Espírito Santo. Teve um papel muito importante também no Espírito Santo, enfim, um papel importante no Brasil inteiro. Mas estou falando isso pelo seguinte, José de Anchieta, ele era nascido ele era um fidalgo, né, nobre, espanhol, nascido nas Ilhas Canárias, que é um território atlante, né, puramente atlante, as Ilhas Canárias. Um lugar misterioso também, interessante. Eu não conheço ainda, mas é um lugar muito interessante, assim, muito cheio de mistérios e tal. Mas, de qualquer forma, o José de Anchieta nasceu nas Canárias, mas ele era de família basca, né? E os bascos, aquele povo da Península Ibérica, que fala uma língua e tem uma origem étnica que ninguém sabe dizer de onde vem. Os etnólogos, filólogos e tal, falam, olha, a língua, por exemplo, as línguas que falam ali na Península Ibérica, português, castelhano, catalão, né, que mais? Galego, tal, é tudo língua latina, né? Francês é língua latina, né? Tudo italiano, beleza. Agora, no País Basco se fala basco, e é uma língua que não tem familiaridade com nenhum outro ramo, né? Nenhum outro ramo. Até as línguas, por exemplo, as línguas célticas, as línguas germânicas e tal, elas são todas indo-europeias, né? Outras também, mas o basco não, né? E os filólogos não sabem dizer a origem, e é curioso também, porque a etnia do povo basco, o DNA do povo basco é diferente também, tem umas diferenças muito grandes dos outros europeus ali da região. Eu estou falando isso pelo seguinte, né? Porque aí pela ciência das idades, né, pela sabedoria das idades, os bascos são puramente atlantes, tá? Puramente atlantes, são povo atlante. Eles são remanescentes atlantes. E José de Anchieta foi criado falando a língua basca em casa, ele era de família basca, e quando ele chegou ao Brasil, né, e ele começou a ter familiaridade com o tupi, ele percebeu que existiam várias palavras que ele entendia, porque eram parecidas com as palavras da língua basca, né, que tinha sido a língua materna dele. Então é interessante, né, esse ponto também. Pessoal, eu acho não só interessante, mas como muito oportuno, né, trazer um pouquinho da lenda das Amazonas, né? Inclusive porque, né, você fala assim, poxa, o maior estado brasileiro é o Amazonas, né? A floresta amazônica, puxa, né, às vezes nós falamos tanto nesse nome e nós acabamos não sabendo até porquê da origem dele, tá? E existe uma relação, né, que toca, inclusive, com relação à origem do nome Amazonas, com a história, com as antigas histórias e mitos gregos, tá? Que nós vamos ver agora um pouquinho, tá bom? A história das Amazonas. Então, pessoal, segundo os historiadores antigos, isso consta também da mitologia e consta de autores gregos, né? Existia na antiguidade, isso há milênios e milênios, né? O chamado País das Amazonas, né? Chamada de Héspera, uma ilha situada no Lago Trítonis, no norte da África, tá? No norte da África, é uma região ali, não se sabe muito bem, mas provavelmente hoje é a Mauritânia, a Nigéria, naquela região ali, tá? Já abaixo do deserto do Saara, né? Lógico que isso também, você imagina que há 5.000, 6.000, 7.000 anos a configuração daquela região também era um pouquinho diferente, tá bom? Elas eram esse lugar, né, esse país das Amazonas,
eles eram habitados por mulheres negras, né? Guerreiras, lindíssimas, tá? Belas, fortes e conquistadoras, temidíssimas, eram muito, muito, muito temidas as Amazonas, né? Grandes, grandes, grandes guerreiras. Após a destruição da ilha de Espera, as Amazonas, né, acabaram imigrando e elas eram grandes guerreiras, elas acabaram invadindo territórios, que eram remanescentes atlantes, né, que hoje corresponde a Marrocos, Argélia, ali bem no norte da África, né, Líbia, Egito, e chegaram até o Oriente Médio. Tá? Elas eram temidas, mas elas eram muito fortes, né? Inclusive, um dos trabalhos de Hércules está relacionado às Amazonas. Quem tiver interesse, muito, muito interessante. E assim, quem tiver interesse também em se aprofundar um pouco mais, estuda um pouco mais de mitologia e vai buscar a história antiga da Grécia, que vocês vão encontrar muitas informações aí interessantes sobre as Amazonas. Recomendo a mitologia, o curso de mitologia grega do Jonito de Souza Brandão, tá? Mitologia grega de Jonito de Souza Brandão, 3 volumes. Muito bom. Você é uma aula de história, mas parece que você está lendo um romance, sabe? Te prende a atenção. Enfim, as temidas Amazonas, né, elas se aliam, porque naquela época existiam guerras, conquistas e tal, né? Então eram alianças, guerras e por aí vai. Mas elas se aliam, as Amazonas, aos reis fenícios de Tiro e Sidom, tá? E elas precisavam de porque elas tinham perdido, elas tinham se tornado o quê? Um povo sem pátria, né? E aí elas estavam em busca aí realmente de uma nova pátria, elas precisavam dessa aliança, e com essa aliança com os reis fenícios, elas conseguiram esse território, né? Conseguiram se fixar, que é um território na Armênia, que hoje é o território armênio, chamado de Faro, tá bom? Elas tiveram um papel importantíssimo na Guerra de Troia, a favor dos troianos, tá bom? Consta que a rainha amazona Pentesileia teria sido morta em batalha por Aquiles, né? Isso é citado até na Ilíada de Homero. E isso teria sido uma grande tragédia, né? Para o povo das Amazonas, dessas mulheres guerreiras. A morte de Pentesileia teria feito com que elas buscassem, né, aí um novo lugar para elas se estabelecerem, tá? Porque aí, no caso, elas também já tinham perdido aquele espaço que elas tinham ali no Oriente Médio, né? O lugar chamado Faro. Mas, de qualquer forma, associadas aos fenícios, elas migram para o norte da América do Sul, para a região do Amazonas e do Pará. Olha que curioso, porque existe no Pará uma localidade chamada Faro, né? Que, segundo consta, foi fundada aí pelas Amazonas em ainda lembrança da cidade de Faro, ali da região de Faro, no Oriente Médio. E lembra que a cidade de Faro, em Portugal, foi fundada pelos fenícios também, ali no Algarve. Interessante demais, né? Existem aí relatos, né, de que elas se desenvolveram, né, elas criaram bases, criaram raízes na América do Sul, ali na região do Amazonas e do Pará, emprestando até o nome à região, a região das Amazonas, né, das Amazonas, e que elas eram muito temidas, viviam isoladas, entendeu? Né? E mantiveram a organização política e social delas, tá? Lembrando até que uma das características delas, elas amputavam um dos seios, né, justamente para que a mama não atrapalhasse aí a atividade guerreira. Existe um relato de um explorador espanhol,
século XVI, aí no começo da colonização, né, Francisco de Orellana, que ele fala do contato que ele teve com essas Amazonas, que eram chamadas tribos das Icamiabas. Tá? Então, no começo da colonização portuguesa e espanhola na América do Sul, né, e se falava muito ainda, né, e é isso, existiam inclusive relatos da existência delas ainda das Amazonas nesse período ainda. Estamos falando aí de 1500 e pouco, né, e que inclusive por isso, repetindo, elas deram o próprio nome aí à região, né, os Amazonas. Curioso também, pessoal, quem tiver interesse em pesquisar, né, que existem remanescentes ainda na África das Amazonas, que são as Amazonas de Daomé, né? Daomé, que é a região que hoje é o Benin. Tá? E tem até aqui uma foto delas. Né? Casta guerreira africana, bastante temidas também, tá? Até tempos recentes. Né? Vocês veem que essa foto aqui deve ser uma foto que deve ter uns 100 anos, mais ou menos, 100 e poucos anos. Tá bom? Não há como falar também de um pouco da história antiga do Brasil sem falar dos hebreus, tá? Porque, além dos hebreus, eles habitarem ali a região próxima aos fenícios, né? Houve também uma aliança entre os fenícios e os hebreus, e essa aliança que possibilitou a edificação do primeiro templo de Salomão. Tá? O arquiteto fenício Hiram Abif, que era um iniciado, né, na ordem, né, que depois originou a ordem dos monges construtores, porque tinham a técnica, né, a técnica da matemática sagrada, né, das medidas canônicas necessárias à edificação de edifícios, né, de templos sagrados. Aquelas catedrais da Europa, né, construídas pelos templários, são canônicas. Né? A sede de Lisboa, por exemplo, né, a Notre Dame, né, também. Os nossos templos, né, o Templo de São Lourenço, por exemplo, o Templo de Taparica, o Templo de Chavantina, eles são todos canônicos, tá? São todos canônicos, eles seguem a matemática sagrada. Tá? Então, o rei Salomão se alia e contrata Hiram Abif, né, esse arquiteto. Então, muito relacionados aí às lendas, às tradições maçônicas. Mas é curioso, pessoal, o seguinte, né, existe uma hipótese, e alguns historiadores sérios advogam, né, essa hipótese de que os metais, tá, e as madeiras nobres que serviram para edificar o primeiro templo de Salomão, né, que na Bíblia é citado como terra de Ofir, de que esses metais preciosos teriam vindo da América do Sul. Né? A chamada terra de Ofir seria a América do Sul, seria o norte do Brasil. Né? O norte do Brasil e adentrando ali os Andes, né? Que é a região riquíssima em metais preciosos, em ouro, porque na região, no Oriente Médio, não tinha, né? Não tinha metal ali. Então, de onde veio todo aquele... O Templo de Salomão era tudo revestido em ouro. Né? Foram os fenícios que forneceram, né, forneceram as madeiras e forneceram os metais, certo? Mas, segundo consta, houve também a expedição de fenícios e hebreus para o norte do Brasil, aí para o norte da América do Sul, nesse período da construção do Templo de Salomão. Tá? Inclusive, existe a grande possibilidade de que o rio Solimões seja em homenagem ao rio do rei Salomão. Né? Existe além das minas do rei Salomão, é algo que está muito forte, ainda muito forte no imaginário popular. Tá? Ainda muito forte no imaginário popular. E esse trabalho, por exemplo, de Ludwig Schwenhagen, e também nós vamos falar muito de Bernardo de Azevedo da Silva Ramos, que foi um grande historiador, arqueólogo amazonense. Tá? Eles catalogaram, no caso do Bernardo,
muitas inscrições em hebraico também, tá? Espalhadas aí, principalmente pelo norte do Brasil, tá? Evidenciando a presença de hebreus em território sul-americano, tá bom? Sobre os hebreus na Amazônia, existe um trabalho de pesquisa bastante interessante, né? O Tratado de Henrique John Freud Torron, tá? De 1876, reproduzido no livro As Duas Américas, de Cândido Costa. Não consegui obter esse livro, não consegui achar, não, tá? Consegui só referência. Mas As Duas Américas, do historiador brasileiro Cândido Costa, editado em 1900. Tá bom? Pessoal, vamos chegar agora ao Império Fenício no Brasil. Então, relembrando, né, aquela aliança que existiu entre cários e tupis, a migração, né, a formação dos tupis e a migração, né, para os territórios aí onde hoje se encontra o Brasil e boa parte da América do Sul, tá bom? Aí as expedições, né, entre o ano 1900 a.C., mais ou menos, do rei Irã de Tiro, rei fenício aliado aos reis Davi, Salomão e Israel, os reis de Israel, tá? Esses reis, os reis irãs eram da dinastia de Abibaal, que governou a Fenícia entre mais ou menos 1000 a.C. a 750 a.C., né? E nesse contexto, né, surge a figura do rei Badesir. Rei Badesir era, portanto, da linhagem aí do próprio rei Irã, da dinastia de Abibaal, tá? Rei Badesir, né, que era o rei de Tiro, mais ou menos no ano 850 a.C. Então, vocês lembram, a gente olhando aqui 850 a.C., quer dizer, os fenícios já vinham há alguns séculos que eles já trafegavam aqui pelas bandas aqui da América do Sul, tá? Há um problema político, há uma guerra na Fenícia, certo? E aí, o rei Badesir decide transferir a sede do seu reinado e a sua corte para a América do Sul. Isso em mais ou menos 850 a.C., tá? Então, ele e sua corte, constituída por 222 pessoas, bem como seus filhos gêmeos, tá? Yetibaal, que era o menino, e Yetibaal-Bel, a menina, né? Eles vêm todos aí para a América do Sul, a fim, né, com o intuito de formar um império fenício aqui no Brasil. Claro, reiterando, pessoal, voltando, tudo isso, né, a base desses processos está aonde? Está no governo oculto do mundo, né? Todo esse projeto, todo esse processo não é algo ao Deus dará, né? Não é algo obras do acaso, é algo que está sendo colocado em prática, um projeto, tá bom? Então, esse projeto da formação do Império Fenício no Brasil, tá? Isso há quase 3.000 anos, já tinha uma ideia, né, de restabelecimento, né, do projeto sinárquico. Quem não conhece, nunca ouviu falar nesse termo, é difícil, né, falar em poucas palavras de um assunto tão profundo, né, e tão importante como é a sinarquia, mas de qualquer forma, pessoal, é um modelo político-econômico social ideal, tá? De equilíbrio entre poder espiritual e poder temporal, tá? De inexistência ou daquilo, desigualdade social, quase inexistência de desigualdade político, econômica e social, entendeu? É chamada também, nós podemos chamar de a sinarquia de Satya Yuga, né? Os orientais chamam de Satya Yuga, a idade do ouro, né? Que a sinarquia existiu já na face da Terra durante boa parte do ciclo evolutivo Atlante, tá?
isso acabou se perdendo, né? A sinarquia acabou se perdendo, tá? Mas houve sempre, ela é mantida na Agartha, ela é mantida no governo oculto do mundo, né? E no decorrer da história, né, ela sempre esteve aí permeando, né, esses projetos, né, de novos ciclos evolucionais, inclusive relacionados ao advento de avataras, né, o advento de manifestações da própria lei na forma humanizada, tá bom? Então, depois na hora que a gente falar, a gente vai falar um pouquinho dos templários, eu vou voltar a falar um pouco de sinarquia, tá bom? Mas ter em mente isso, né? Essa questão, essa ânsia, né? De algo que existe, né? Existe como uma utopia, né? Existe, né? Porque inclusive já existiu fisicamente, já foi implantada na face da Terra, mas se perdeu, né? Então existe até parece uma questão de um elo perdido, né? O próprio aquele filósofo inglês, o Thomas More, escreveu Utopia, né? É isso, é uma reminiscência da sinarquia, né? A República de Platão também, né? Existe aquele livro Cidades Solares, acho que é isso, do filósofo italiano Campanella, acho que é isso também, né? E, enfim, existem diversas obras filosóficas, literárias que falam, né, nesse anseio da humanidade na volta dessa idade de ouro, né? Atualmente nós estamos o quê? Estamos o professor Henrique chama, né, de fim de ciclo, apodrecido e gasto, né? Uma Kali-yuga, né? Lógico, tudo é polar, mas o predomínio no mundo atual que é a anarquia, né? Então existe um predomínio, infelizmente, de corrupção, de violência, de desigualdade econômica, social, enfim, né? De ignorância, de intolerância, né? Então, nesse sentido, o antônimo de sinarquia é a anarquia. Tá? E que não tem nada a ver com a anarquia daqueles lá, lembra que a Zélia Gattai escreveu, né? Anarquistas, graças a Deus, que coloca, não, que eu não respeito governo nenhum, né? Não, aí no caso a anarquia é o oposto de sinarquia, tá bom? Então, projeto sinárquico do rei Badesir. Badesir funda 2 reinos no território brasileiro, tá? Um no norte, tá? Que vai do Amazonas, Planalto Central, e vai até o sul da Bahia, cuja capital era Salvador. Aí, estamos conectados aí com Salvador. Salvador e Itaparica, sendo sede do poder temporal, tendo como rei o próprio Badesir, tá? E a outra parte do reino era o Brasil do Sul, tá bom? Tá? Que abrangia do Planalto Central e Sul da Bahia até a bacia do Rio da Prata. Tá? Envolvendo ali os estados, onde hoje são os estados do Sul, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, tá? Com capital no Rio de Janeiro, em Niterói. Sede do poder sacerdotal, onde reinavam seus filhos, lembram? Os gêmeos, né? O menino e a menina, o Ietbaal e a Ietbaal Bel. Vocês lembram da figura de Manco Capac Mamaoclo, né? Que eu falei da parelha manúsica, né? Dos gêmeos espirituais? Então, Ietbaal e Ietbaal Bel era a mesma coisa, tá bom? Eles eram essa figura, a própria representação dos gêmeos espirituais, filhos do rei Badesir, tá? Forma-se um sistema, né? O Badesir começa a formar, onde hoje é o estado do Rio de Janeiro, um sistema geográfico, né? Um sistema geográfico, com vistas, inclusive, já à manifestação do Avatar há quase 3 mil anos. Tá? Porque é isso, a formação de sistemas geográficos, lógico, também é um assunto muito profundo e complexo, né? Mas a gente não pode também deixar solto.
ela está relacionada diretamente com uma nova, quando se forma um novo Pramanta, ou seja, um novo ciclo evolucional, civilizacional, e também ao surgimento de um avatar, tá? Então, começa a formação no estado do Rio, onde hoje é o estado do Rio, de um sistema geográfico, né? Lembrando que hoje no Brasil nós temos 3, tá? O sul de Minas, o sistema sul mineiro, o baiano, Taparica, e o mato-grossense ali, Chavantina, tá bom? Esse é o chamado Sistema Geográfico de Teresópolis, e ele era formado a partir de Niterói, né? Lembrando que o nome Niterói, a raiz da palavra Niterói, significa Nishtalhan, né? Que é o caminho iluminado do sol. E essa região, portanto, a região serrana do Rio de Janeiro, é uma região, chamamos de região sagrada, uma região gina, né? Especialmente ali onde eu coloquei esse retrato aqui, essa foto, que é o dedo de Deus ali em Teresópolis, né? Que era o centro do sistema geográfico fluminense, tá bom? Ocorre, pessoal, uma tragédia na Baía de Guanabara, tá? A figura dos gêmeos, né, de Etbal e Etbal-Bel, eles sofrem um revés enquanto navegavam na Baía de Guanabara, tá? E o barco onde eles estavam é afundado e eles morrem afogados, tá? E isso, claro, isso sempre nessa questão de polaridade, né? Existe no Brasil, né? Claro, até hoje, mas especificamente no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é um lugar gina, né? Um lugar sagrado, um lugar gina. E é claro, né? Existe a polaridade. E enquanto, né? Existem lugares de luz, né? Nós chamamos de embocaduras de luz, existe também de sombras, tá? E ali, no caso, existia onde hoje é o Pão de Açúcar, um lugar ali relacionado às forças das sombras. Lembra que nós falamos do governo oculto do mundo como Agartha, né? O Ashuda Dharma Mandalana, também grande fraternidade branca, tá? E existe também, né, com a própria questão do equilíbrio, da polaridade, existe a fraternidade das trevas, tá? Existe a fraternidade sombria, tá bom? E existe essa questão da polaridade, tá bom? Mas, de qualquer forma, é relacionado ao Pão de Açúcar, né? O nosso querido, lindo Pão de Açúcar, ali onde nós vamos passear de bondinho. Nesse naufrágio, nessa tragédia, morrem os gêmeos e o servo núbio deles, né? Os corpos deles são mumificados e sepultados em uma câmara na Pedra da Gávea. A Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, é um lugar gina, um lugar sagrado, tá? É um templo, tá? De luz, é um templo ligado aí à própria Agartha, ao próprio governo oculto do mundo, tá? Então, vocês veem, né? É isso, a polaridade presente. Com a morte dos gêmeos, com essa tragédia, o rei Badesir encerra o projeto do Império no Brasil e volta à Fenícia, tá? Infelizmente, durou pouco o sonho, né, da formação já há quase 3.000 anos, né, de um império sinárquico aqui na América do Sul, aqui no Brasil. Tá bom? E o sistema geográfico de Teresópolis é desativado, tá? Mas fica ali uma basezinha dessa base que se originou o sistema geográfico sul-mineiro, tá bom? Aí a partir de Aiuruoca, da cidade, da embocadura de Ajurloca, tá? Lá no sul de Minas, tá bom? Aí aqui a Pedra da Gávea, né? É curioso porque parece que tem ela é uma esfinge, assim como o Pão de Açúcar, né? Mas ela tem parece a figura, um rosto, né? Então, muita gente fala que parece muito o rosto do próprio rei Badesir. Na época do Império, os jornalistas faziam muitas gozações com Dom Pedro II, que era um ser elevadíssimo, também de elevadíssima consciência, nosso querido Dom Pedro II, né?
mas faziam muita gozação com o Dom Pedro e com a própria Pedra da Gávea. Porque essa lenda, pessoal, ela é antiga, tá? Ela já existia. Mas sempre, lógico, sempre foi ridicularizada, tá bom? Aí aqui as inscrições que existem na Pedra da Gávea, tá? Essas inscrições antigas que ninguém sabia dizer o que queria dizer, o que significava, né? Mas aí, no caso, o historiador, arqueólogo Bernardo Azevedo da Silva Ramos, ele, como um grande filólogo, estudioso, ele traduziu, né? E ele bateu na trave, tá? Ele traduziu como Tiro Fenícia Badesir primogênito de Etbaal. Então, ele traduziu essas inscrições em caracteres em língua fenícia antiga, presentes ali no alto da Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, tá? Ele fez, vocês veem que existe aqui os caracteres fenícios, embaixo os caracteres correspondentes ao hebraico, porque são línguas, o hebraico e o fenício são línguas semelhantes, né? São línguas semíticas semelhantes, e a tradução, né? Tiro Fenícia, Badesir primogênito de Etbaal. Aí o professor Henrique José de Souza, né, ele fez com todo o respeito ao Bernardo Azevedo da Silva Ramos, mas ele fez uma correção, né? Ele falou assim, não, olha, realmente o Bernardo Azevedo da Silva Ramos ele bateu na trave, mas na verdade tá ao contrário, é Tiro Fenícia, só que é Etbaal, primogênito de Badesir, né? É a inscrição da tumba, né? Do túmulo do próprio rei, dos próprios gêmeos, né? Etbaal e Etbaal-Bel, né? Aqui um retrato aí maravilhoso do Pão de Açúcar. Dizem que o Pão de Açúcar ele também é uma esfinge, né? Então, quando você vai ali, você pega a balsa do Rio a Niterói, né? Ou você volta do Rio, de Niterói para o Rio de Balsa, você vê direitinho, né? O Pão de Açúcar é uma esfinge perfeita, né? E existe uma fênix, estão vendo aqui ó, a figura da fênix? Né? Direitinho aqui uma fênix, né? Moldada ali no próprio Pão de Açúcar. Aqui, pessoal, são algumas extrações, tá, do livro Inscrições e Tradições da América Pré-Histórica, de Bernardo Azevedo da Silva Ramos. Tá? São 2 livros assim grossos, eu encontrei eles, eles estão disponibilizados, eu não sei se está ainda, mas qualquer coisa eu disponibilizo para vocês, tá? Porque eu tenho em PDF, porque existia um industrial muito rico aqui de São Paulo, que era acho que o maior bibliotecário do Brasil, né, o José Mindlin. E ele colecionava livros raros e tudo, e a biblioteca dele foi toda, ele doou para a USP, e ela foi toda digitalizada e está disponibilizada na internet, inclusive esse livro, e foi lá que eu busquei, tá bom? Então, quem tiver interesse, é muito interessante, tá? Tem todo o trabalho aí desenvolvido por Bernardo Azevedo da Silva Ramos nas investigações dele no Brasil e nos outros países da América do Sul, tá? Né? Até referências astrológicas e tal, muito interessante, que uma roda, né, como uma roda zodiacal, tá? E aqui a própria tradução, né, assim, o resumo da inscrição no Morro da Gávea, que aí ele traduziu como Tiro Fenícia Badesir primogênito de Etbaal, tá? Aqui, pessoal, só para nós procurarmos aí, né, resgatar, né, a importância não só da história oculta do Brasil, da história antiga e oculta não conhecida do Brasil, mas também de resgatar o trabalho dessas grandes figuras, trabalho de grandes pesquisadores que são esquecidos, tá?
E assim, o Bernardo Azevedo da Silva Ramos era respeitadíssimo no mundo inteiro, sabe? Era chamado para palestrar na Europa, ganhou condecorações e tudo. E na época ele chegou a ser reconhecido, inclusive, no Brasil. Mas ele acabou sendo esquecido, tá? Esquecido. Infelizmente. Mas vejam aqui, olha, o parecer do Instituto Geográfico Histórico do Amazonas de 1919. Vamos ler. A Comissão de Arqueologia, examinando o trabalho apresentado pelo coronel Bernardo de Azevedo da Silva Ramos sobre inscrições e tradições do Brasil pré-histórico, considerando que, isolados, os símbolos das inscrições exibidas correspondem, eles, a caracteres de alfabetos fenício, grego, paleográfico, grego de inscrição, hebraico, árabe, até chinês. Até chinês ele encontrou. Que coordenada dos caracteres forma palavras, que a sucessão de palavras assim representadas forma sentido, que a autenticidade das inscrições é assegurada, ora por fotografias, ora pela autoridade das obras de onde foram extraídas, que as tradições referidas no trabalho estão vulgarizadas por autores cuja competência não se pode contestar, que os desenhos da cerâmica representada nesse trabalho correspondem ao estilo grego, que esses desenhos, pela sua precisão e simetria, jamais poderiam ser feitos pelas tribos indígenas existentes no Brasil por ocasião da sua descoberta, que aquelas inscrições foram indubitavelmente produzidas por mão humana e hábil. Resolve julgar o aludido trabalho digno de ser aprovado e aceita as suas respectivas teorias e conclusões. Manaus, 4 de maio de 1919. E alguém ouve falar de Bernardo Azevedo da Silva Ramos? Não, ninguém. Né? Ninguém. É uma vergonha. É uma vergonha com V maiúsculo para nós brasileiros. Tá? Só uma outra coisa que eu acho interessante, né, curioso, que é o seguinte: o próprio nome Brasil, né, tem uma relação com, né, o Brasil, a terra do rei Badesir, né, o rei Badesir, e olha aqui, se você unir as iniciais do nome do professor Bernardo, né, você tem aqui, olha, o B, né, o B do Bernardo, B, aqui, ó, o A do Azevedo, aqui, ó, o da Silva, Si, Bades, e o R de Ramos, Badesir. No mínimo curioso, né, pessoal? Pessoal, chegamos então ao Brasil português, tá bom? Brasil português. A partir de 1500. Que eu trouxe, que eu acho muito bonita, essa profecia sibilina, né, incrustada em uma pedra junto ao Castelo dos Mouros, em Sintra. Lembrando que Sintra é um lugar gina também, um lugar sagrado, né? Localizado ali nas imediações da Serra de Sintra, nas imediações de Lisboa. Tá? A profecia sibilina de Sintra, portanto, diz: patente me farei aos do Ocidente quando a porta se abrir lá do Oriente. Será coisa pasmosa quando Ganges trocar, segundo vejo, seus espirituais efeitos com o Tejo. Né? Bonito isso, bonito. Né? Essa relação, então, essa tessitura, né, do Oriente com o Ocidente. Né? Então, os fenícios já tinham, os fenícios eram Oriente Médio, né? A colonização da América do Sul, né? Já existia, portanto, essa tessitura entre Oriente e Ocidente. E aí, nesse contexto mais próximos de nós aqui dos descobrimentos, Portugal e Espanha, principalmente Portugal, capitaneando justamente essa tessitura, né, entre o Oriente e o Ocidente. Né? Lembrando que os valores espirituais estavam, né, assim, durante milênios, né, resguardados, principalmente ali nas fraternidades do norte da Índia e no Tibete. Bom? Pessoal, nessa parte aqui vai ser uma parte um pouco mais, eu peço permissão a vocês, um pouquinho mais poética, tá? Então, vou trazer algumas
alguns poemas do grande iniciado Fernando Pessoa, tá? O Fernando Pessoa foi um gina também, não era um ser humano comum também, era um ser de altíssima consciência, né? Fernando Pessoa. E grande conhecedor desses mistérios, né? Da grandiosidade desse processo dos descobrimentos, né? E do papel da sua própria pátria de Portugal nesse grandioso processo. Tá? Então, vamos começar Brasil Português citando um poema do livro Mensagens de Fernando Pessoa. A Europa jaz posta nos cotovelos, de oriente a ocidente jaz fitando, e toldam-lhe românticos cabelos, olhos gregos lembrando. O cotovelo esquerdo é recuado, o direito a um ângulo disposto. Aquele diz Itália onde é pousado, este diz Inglaterra onde afastado, a mão sustenta em que se apoia o rosto. Fita com o olhar esfíngico e fatal o ocidente, futuro do passado. O rosto com que fita é Portugal. Bonito, né? E essa representação do mapa da Europa é muito simbólica, né? E faz muita conexão com esse lindo poema aqui do Fernando Pessoa, né? Mas eu acho uma das coisas mais interessantes que eu vejo aqui nesse poema é justamente ele falando, né? O Ocidente, né, é o futuro do passado, né? Então você já sabia dessa ligação passada, né? Da importância que o Ocidente já tinha tido, que voltaria a ter aí com os descobrimentos, né? E aí, muito bonito mesmo. Pessoal, vamos voltar um pouquinho na história, tá bom? Porque agora nós vamos, para falar do início da colonização do Brasil português, a gente tem que voltar um pouco, né? Porque nós temos que falar do papel dos templários. O Brasil português é o território templário. Fala, nossa, João, mas que loucura é? Pois é. É o território da Ordem de Cristo, tá? Então a gente volta lá um pouquinho, a gente vai falar um pouco de sinarquia novamente, tá bom? Fala de templários, aí nós chegamos aí aos descobrimentos do Brasil pelo seu lado oculto, tá bom? Então, pessoal, há 2000 anos, então vocês lembram, já tinham se passado mais de 800 anos desde a colonização fenícia no Brasil, tá? E também aí por volta de 1000 anos da construção do primeiro templo de Salomão, né, que depois foi destruído, depois foi construído o segundo templo, e depois foi destruído também, tá bom? Mas nesse período foi, né, há 2000 anos houve uma grande manifestação avatárica, né, da Era de Peixes, que foi Yoshua Ben Pandira, né, nosso conhecido Jesus o Cristo. Vocês se lembram que para que haja a ambiência, né, para que se tenha o suporte de uma manifestação avatárica em determinado território, em determinada época, é preciso que seja feito um trabalho hercúleo, sabe? É um trabalho grande, né? E que envolve ordens iniciáticas, ordens secretas, envolve também a formação de uma corte de iniciados e envolve também a formação, uma formação de uma base material, de uma base geográfica, tá? Então, lembra que estava no Brasil fenício, né? Começou a se formar, inclusive, um sistema geográfico que depois foi desativado. Então, na Palestina, nessa época, também foi formado um sistema geográfico, tá bom? E quem estava por trás dessa manifestação do Avatar Yoshua eram ordens que existiam ali na Palestina naquela época, os conhecidos essênios, né? Os nazarenos, que eram parte dos essênios, né? Era uma ordem sacerdotal dentro da ordem dos essênios, e também as outras ordens que existiam ali na região, as egípcias, as do Líbano, lembra da Fenícia ali, Baalbek e Monte Líbano, enfim, todas elas estão interligadas, todas elas estão relacionadas a Agartha, todas elas são relacionadas ao
governo oculto do mundo. O que pouco se sabe, pessoal, é que o advento, né, de Jesus, de Oxua, o avatar a Jesus, tinha um papel, lógico, espiritual, ele trouxe o novo Pramanta na época, o novo estado de consciência, o avatar da era de peixes, do ciclo de peixes, tá? Mas existia uma questão muito forte, muito forte, que era o quê? Era um papel que envolvia um novo estágio civilizacional. Era a implantação da Satya Yuga, da sinarquia, né? Então, o advento, o sucesso da manifestação de Oxua, de Jesus, era principalmente para resgatar, para restabelecer a sinarquia, tá bom? A sinarquia, que deveria, né, acontecer na Europa, que era o foco naquele momento vamos dizer, o foco da civilização, chamada da quinta sub-raça, sem conotação nenhuma étnica ou alguma coisa assim, né? Simplesmente como um sub-ramo da grande raça mãe ária, né? Que é a quinta raça, quarta e quinta sub-raças céltica e germânica, tipicamente europeias, tá? Então seria o foco da civilização ali, e a sinarquia se desenvolveria ali como uma formação dos Estados Unidos, das Nações Unidas dos europeus, isso há 2000 anos. Tá? E a sede do poder temporal seria Roma, né? E o poder espiritual a Palestina. Né? Lembra da questão do equilíbrio entre o poder espiritual e o poder material. A missão não deu certo, tá? As forças de oposição, a degola de João Batista, que era o anunciador de Jesus, né, o seu primo, o anunciador, Iocanã, e a crucificação chamada de a tragédia do Gólgota. Enfim, o projeto sinárquico ligado ao advento do avatar a Jesus falhou, não deu certo. Sabedor de seu destino, né, do que ia acontecer, Jesus transmite, né, o quê? Transmite a tradição, né? Transmite os ensinamentos sagrados, inicia os seus discípulos os mistérios chamados da tradição do Santo Graal, né? Que é simbolizado aí na última ceia, na Santa Ceia, esse aqui é de Leonardo da Vinci, que é maravilhoso, esse quadro cheio de símbolos. Qualquer hora a gente vai falar desse. E aí, lógico, aí está relacionado também ao papel de Nicodemo, José de Arimateia, né? E a própria tradição do Graal, que aí se manteve nos séculos seguintes e vem até hoje, né? As lendas do rei Arthur, e etc, e etc. Tá? Mas, enfim, o Avatar é sacrificado. Vocês imaginam a lei da causa e efeito, né? A lei do karma. Vocês imaginam você, né, pegar uma representação do próprio verbo, da própria lei, um avatar, né, e você matar? Não que tenha sido o primeiro, né? É recorrente. Nós humanos somos especialistas, né, em massacrar os nossos avatares. Isso vem desde as épocas atlantes ainda. Né? Isso aconteceu com Krishna e Zeus Krishna, aconteceu com Moisés também, ocultamente. Né? Moisés foi sacrificado também, foi enterrado num formato do próprio pentagrama de ponta cabeça, invertido. Tá? Símbolo de magia negra, né? Então, a bondade que fizeram com Moisés, né? Enfim. E é isso, né? A humanidade como um todo, aí, os retornos kármicos desses processos terríveis e lamentáveis, enfim. Mas é aquilo, né, pessoal? A tradição permanece, né? A evolução tem que acontecer, né? E os mistérios têm de ser mantidos, tá?
Então a tradição do grau ela se mantém. Lógico, a tradição do grau está envolvida, né? A tradição iniciática, a tradição cabalística, todo esse conhecimento, sabe, todo esse conhecimento sagrado é mantido então resguardado, né? Nas chamadas 7 igrejas do Oriente. Lembra ali que é onde floresceram a civilização cária, né? Alguns milênios antes, né? As 7 igrejas do Oriente que são citadas lá por São João no Apocalipse, tá bom? E aí, no começo do cristianismo, esses mistérios, né, os sagrados, são mantidos no cristianismo esotérico nas chamadas ordens gnósticas, os gnósticos primeiros cristãos. Com o concílio de Nicéia em 325, depois de Cristo, ocorre a aliança entre o imperador romano e o papa, né? Então, eles fazem um conchavão legal ali. Bom, vamos unir aqui, né? O Roma estava decadente mesmo, o imperador Constantino era ateu, quer dizer, a Igreja Católica foi fundada por um ateu, mas tudo bem, né? O negócio aqui vamos unir as nossas forças aqui, né? E aí começa a Idade Média, né? Os 1000 anos de trevas. Os gnósticos passaram a ser perseguidos, a maior parte da literatura gnóstica caiu na clandestinidade, foi perdida. Felizmente, na década de 40, uma parte foi resgatada lá no Egito, tá bom? Mas aí os gnósticos tiveram que... Lógico, é isso. O trabalho tem que ser mantido, né? Mas aí é mantido sempre ocultamente, tá bom? Beleza. Aí, pessoal, estamos lá na Europa. Lembro que a missão de Jesus, né? Ela tinha... do Avatar a Yoshua, ele tinha essa questão sinárquica, né? E que deveria acontecer na Europa, nas nações da Europa, entre os povos da Europa, tá bom? Mas aí a Europa, depois da queda de Roma e a aliança do imperador com o Papa, cai o quê? Nas trevas da Idade Média, quem mandava era o Papa, né? Quem mandava era a Igreja não permitia nada, considerava tudo heresia, tudo era pecado, tudo era coisa do demônio, que hereges eram queimados, né? E, enfim, mas a tradição foi mantida em determinadas, como sempre acontece, né, em determinadas ordens secretas. Então os gnósticos não desapareceram, né? Aí eles acabaram sendo absorvidos por ordens pós-gnósticas, né, como foram os bogomilos e os cátaros na Europa. Os bogomilos na Europa Oriental e os cátaros de Languedoc, ali no sudoeste da França. Outra coisa interessantíssima, tá, pessoal? Em século VII depois de Cristo ocorre uma manifestação avatárica no Oriente Médio, na Península Arábica, Maomé, tá? Foi um avatar, profeta Maomé, uma manifestação avatárica. Maomé consegue unir, né, os povos, os árabes, unir através da sua religião, e começa uma expansão absurda, né, para Oriente e para Ocidente. E os islâmicos, eles começam a absorver as tradições, eles vão tomando contato, começam a absorver, beber a fonte e absorver as tradições de onde eles vão colonizando e onde eles vão tomando, né? E eles chegam à Europa. Né, chegam à Europa e invadem, tomam a Península Ibérica, Portugal e Espanha, onde é Portugal e Espanha hoje em dia, né? Praticamente eles dominam 90% da Península Ibérica. Tá? Depois começa, lógico, o processo de reconquista, vai se reconquistando aos poucos. Né? O último resquício de Córdoba, né? Muçulmano árabe na Península Ibérica ocorre com a expulsão dos árabes pelos reis católicos, né, Dom Fernando e Dona Isabel de Castela, em 1492. Tá? Mas, de qualquer forma, os islâmicos, eles eram nesse contexto, eles eram bastante tolerantes, né? Então, na Península Ibérica existia, nessa época, o convívio entre as tradições islâmica, cristã e judaica. A Península Ibérica tinha uma grande população de judeus, né?
muito grande. Cabalistas, né? Então existia uma sincronia entre eles, né? E lógico, e aí pelas tradições esotéricas, tá? No caso dos islâmicos, os sufis, né? O sufismo, né? E dos hebreus, o cabalismo, né? Mas de qualquer forma, mesmo o cabalismo bebeu muito na fonte dos islâmicos, porque os islâmicos eles foram se assenhorando das tradições e das filosofias e tal. Então eles conheciam a filosofia, conheciam Platão, entendeu? Conheciam hermetismo, Hermés, conheciam astrologia, conheciam matemática sagrada e tudo. Eles se tornaram uma civilização esplendorosa, né? Os islâmicos, né? E mantiveram isso aceso lá na Península Ibérica. Lembro que a Europa estava toda tomada, né? Pela igreja, pelas trevas, né, da Idade Média. Né? E ali a presença dos islâmicos na Península Ibérica foi uma forma de manter acesa essa possibilidade de sincretismo das tradições, de enriquecimento, um enriquecendo o outro, sabe? É muito, muito, muito interessante, muito bonito, né? E é claro que isso teve uma relação também com o fato da Península Ibérica ser o extremo oeste da Europa e de estar relacionada aí aos descobrimentos das Américas e do Brasil aí alguns séculos depois, tá bom? Nesse período, pessoal, lembra a tradição do Santo Graal, né, que é transmitida por Jesus, né, aos discípulos, a tradição iniciática, há um período que ela é passada para o Tibete, tá? Para o Tibete, entre os anos 900 e 985 da nossa era. Tá? Também foi criado ali no Tibete, foi criada uma corte, foi criado um sistema geográfico, foi uma ordem, tá bom? Para dar suporte naquela época a manifestação avatárica de Maitreya, tá? Nós chamamos de Maitreya há 1000 anos, tá bom? Há 1000 anos. Essa corte chamada de Banti Jaus, tá? O centro desse processo era o templo de Ônfalos, o templo de Mercúrio, lá no Tibete, e a tradição do Santo Graal existiu durante esses 85 anos lá no Tibete, mas essa missão falhou também, tá bom? Com a chamada queda dos Banti Jaus, que não cabe falar agora, mas de qualquer forma faz parte desse processo também, tá bom? Aí, pessoal, vamos voltar para a Europa agora. A gente vai para o Oriente, vai para o Brasil, vai para a Fenícia, vai para a Península Ibérica, e agora a gente volta para a Europa e vamos voltar para o Oriente Médio de novo, né? Os Templários, então, em plenas trevas da Idade Média, tá? É fundada a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo do Templo de Salomão em 1118 em Jerusalém, tá? Por nobres cavaleiros, né? Nobres europeus. Era uma ordem de caráter religioso e militar, tinha o trabalho exotérico e esotérico. O exotérico era de supostamente, né, era de dar proteção aos peregrinos que se dirigiam à Terra Santa. Lembrando, naquela época, a Terra Santa, né, Israel, a Palestina, era disputada entre cristãos e muçulmanos, tá bom? E esse trabalho, essa questão exotérica, portanto, de proteção, mas existia a finalidade, né, esotérica, oculta da fundação dos Cavaleiros Templários, que era uma missão sinárquica novamente, tá bom? Então, ó, nós já falamos de sinarquia. Império Fenício no Brasil, 850 a.C., correto? Isso que nós não falamos da Atlântida ainda, senão, né? Já estou passando um pouco do tempo aqui. A gente vai ficar aqui até meia-noite. Mas, enfim. Aí depois, o advento de Jesus, né, de Oshua, né, foi em sinarquia de novo. Depois, a tradição do Graal no Tibete, sinarquia de novo. E aqui volta Templário, sinarquia de novo. É o governo oculto do mundo, não se cansa. Vamos
vamos continuar, uma hora vai dar certo, né? Tá bom? Né? Então eles tinham essa missão oculta sinárquica, equilíbrio entre poder espiritual e temporal, fundação dos Estados Unidos da Europa, né? Inclusive o estabelecimento de um padrão monetário único, né? Que até hoje, né, existe a Europa unificada, né? Enfim, é um arremedo, enfim, bem fajuto, né? Do que seria uma Europa unificada. Ainda mais agora com a Grã-Bretanha saindo, né? E criando base também, aí o trabalho dos templários com a chamada missão Y, que aí já está ligada ao quê? A colonização das Américas, tá? E a formação de novas civilizações nas Américas. Portanto, eles tinham conhecimento, tá? Da existência das Américas e de que os europeus deveriam, num futuro não muito distante, começar a colonizar aquelas terras ainda, entre aspas, desconhecidas do Ocidente. Eles se tornaram, né, senhores das tradições, os templários, então a tradição do Santo Grau, a Arca da Aliança, a matemática sagrada, tá? Tinham uma relação oculta com os sufis, com os islâmicos, tá? Então, é claro, na parte exotérica existia a guerra, existia a disputa, claro que sim, né? Mas no lado esotérico, os islâmicos, né? Aquele Saladino, né? Ele teve um papel muito importante, né, nessa transmissão de conhecimentos aos templários. Tá? E aí o mistério do Santo Grau é mantido durante esse período, aí vai dos templários para frente, nas 7 catedrais canônicas do Ocidente. Tá? 7. São... Peraí. 3 na América e 4 na Europa. Europa, sim, sede Portugal, Lisboa, né, sede de Lisboa, Portugal. Abadia de Westminster, Londres, Inglaterra. Catedral do Precioso Sangue, Bruges, na Bélgica. Igreja de Santa Maria Maggiore, em Roma, na Itália. Nas Américas, a Catedral de São Pedro e São Paulo, em Washington, Estados Unidos. A Catedral de Guadalupe, a Sé de Guadalupe na cidade do México, no México, e a Catedral de Salvador, né? A Sé de Salvador, na Bahia. Tá ligada aí ao trabalho de Antônio Vieira, né? O grande Antônio Vieira. Os templários, então, eles tinham, né, esse trabalho também, essa tessitura de conexão do Oriente com o Ocidente, né? Lembram? É sempre essa questão, né? Ligar o Oriente com o Ocidente, os fenícios, né? Depois os portugueses e espanhóis vão ter também esse trabalho, né, de criar essa tessitura, criar esse liame, tá? Os templários tiveram um grande enriquecimento, se enriqueceram, né, se tornou a ordem mais rica e poderosa da Europa, que acabou causando um conluio entre o rei então da França, Filipe IV, e o Papa da época, Clemente V, em 1307, há 713 anos, né? Fez aniversário agora há alguns dias, dia 13 de outubro, né? Houve a perseguição e a prisão dos templários e a extinção da ordem em 1312, por bula papal. Seu último grão-mestre foi executado na frente da Catedral de Notre-Dame, né, Jacques de Molay, em 1314. Mas isso significou o fim dos templários, pessoal. Isso significou o fim dos templários. Lembra? O trabalho tem que acontecer, não acaba. Muda de roupa só, né? Os templários foram absorvidos em Portugal, por exemplo, né, e como ordem de Cristo, tá? Eles tiveram um papel importantíssimo tanto na fundação de Portugal, lembra, na época da Reconquista, que na época da reconquista dos territórios aos muçulmanos, aos islâmicos, tá bom? Então, o reino de Portugal foi o primeiro reino, foi o primeiro estado unificado da Europa em plena Idade Média. E isso foi o trabalho